Versículo de número 13. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que acharam, deem um sinal por gentileza, dizendo amém. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. Só este versículo, queridos. A arca tinha acabado de ser roubada. Se você voltar alguns capítulos atrás desse livro, você vai encontrar no capítulo 3 Deus chamando a Samuel, e no capítulo 4 Deus começa a falar e a ver a impiedade dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e existe uma guerra. Os filisteus se levantam para ir à guerra contra o povo de Israel. O povo de Israel sai na primeira batalha, são derrotados, voltam para Israel derrotados e decidem que perderam a batalha porque a presença do Senhor não estava com eles. A arca representava a presença do Senhor. Aonde a arca estava, queria dizer que a presença do Senhor também estava. Decidem então que a arca do Senhor não estava com eles, mas a arca do Senhor nada mais era do que algo representativo, um ícone. Não era de fato a presença do Senhor. E eles levam aquela arca para a guerra, e mais uma vez são derrotados mesmo com a arca. Por quê? Porque estar com aquilo que representa a presença do Senhor não quer dizer que você tenha a presença do Senhor. Você parecer que tem a presença do Senhor não quer dizer que você de fato tenha a presença do Senhor. Ter a presença do Senhor é mais do que parecer ter a presença do Senhor. Ter a presença do Senhor é ter intimidade com o Senhor. Ter a presença do Senhor é saber que você está passando pela prova, é saber que você está passando pela luta, é saber que estão falando nos quatro cantos da cidade que o seu ministério acabou, mas mesmo assim está dando glória, está dando aleluia, porque sabe que o teu Deus, apesar de não parecer, está contigo. Mas para mim, para o texto que eu falei, eles levam a arca, perdem a batalha e a arca é capturada. Então a presença de Deus sai do meio de Israel. Porém, a presença de Deus na Filistia não faz coisa boa lá. Por quê? Porque eles levam a arca do Senhor para o templo de um Deus chamado Dagom, metade homem, metade peixe. Se você procurar na sua Bíblia, você acha Isaías 42, versículo 8, o próprio Deus dizendo, ele fala para Isaías, eu sou o Senhor Deus, e a minha glória, pois a outrem eu não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Está na Bíblia, Isaías 42, versículo de número 8. Aí colocam a arca do Senhor de frente com a estátua de Dagom. O que acontece? A estátua de Dagom se curva diante da presença de Deus. Não satisfeitos, eles vão lá e colocam em pé de novo a estátua do Dagom. E aí Deus fica irritado, porque Deus não tem o culpado por inocente, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele vai lá e corta no meio aquela estátua e fala, agora eu quero ver vocês botarem em pé. Fora isso, começa a dar doença no povo. Eles resolvem, vamos devolver essa arca. Agora, querido, você imagina como é que estava Israel. Derrotados na batalha 2 vezes e sem a presença de Deus no meio do povo. O povo estava triste. O povo estava magoado. Tinham perdido a Eli, o sacerdote que tinha caído da cadeira, quebrou o pescoço e morre. O povo entristecido, o povo magoado. Mas a Bíblia diz que havia um povo que morava em Bet-Semes. Bet-Semes no hebraico significa casa do sol. Só que na casa do sol não estava brilhando o sol da justiça, que é o mais importante. Mas havia um povo que estava lá em Bet-Semes, que estava no vale. Se você prestar atenção no versículo que eu li, está falando, fazendo a cega do trigo no vale. Quando você encontra um irmão na rua e pergunta para ele, como é que vai, meu amigo? E ele te responde, irmão, eu estou no vale. Você logo percebe que ele está na prova. Ele te fala, irmão, eu estou num vale tremendo. Você logo percebe que ele está passando por tribulações, por lutas. Você logo percebe que ele está passando por momentos difíceis. Quem sabe você esteja, mas fica tranquilo, querido, que as provas desse tempo presente são em nada se comparadas com a glória que em nós vai ser revelada. Glória a Deus! A prova é só um tempinho. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala, a vós que sois atribulados, alívio conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E bom de falar a Bíblia que a gente nem precisa gritar muito. Eu estou com a voz tão ruim que eu não consigo nem falar muito tempo. Mas querido, entenda, eles estavam no vale.
Eles estavam passando pela prova, eles estavam passando pela luta, mas eles não pararam de trabalhar. Aleluia. Eles não pararam de buscar o alimento, eles não pararam de buscar aquilo que eles precisavam para comer. Querido, eu não sei o tamanho da tua prova, eu não sei o tamanho da tua luta, eu não sei o tamanho da sua tristeza, eu sei que neste vale você precisa continuar a dar glória, a dar aleluia, a entoar louvores e adoração ao teu Deus, porque enquanto você vai adorando o nome dele, ele mesmo se incumbe de se colocar em pé no trono e fazer algo ao teu favor. Aleluia. Eu gosto da Bíblia, não era para eu tomar tanto tempo, mas eu vou tomar um pouquinho de tempo, mas eu gosto da Bíblia, sabe por quê, querido? Porque quando eu vou para a Bíblia e abro no Salmo 149, versículo 6, eu encontro o salmista escrevendo, ele fala: em todo tempo estejam os mais altos louvores